Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Mundo de Regeneração. Estou eu aqui, o Renato Mota e a Vanessa, falando aqui mais uma vez sobre o livro Transição Planetária de Divaldo Franco, com o espírito de Manuel Filomeno de Miranda, que deu a comunicação, né, através dele. E você que está aí assistindo, inscreva-se no canal, tá? Fique com a gente aí ligadinho no canal Mundo de Regeneração. E vamos continuar nossa leitura de hoje no capítulo 10, Lições de Alta Magnitude, né, Vanessa? Vamos lá. O serviço a quem nos afeiçoáramos exigia esforços e abnegação, pois quanto mais atendíamos espíritos em grande sofrimento, outros mais chegavam ao grupo em que trabalhávamos, mais iam chegando. Quando os cadáveres eram trazidos pelas ondas e atirados à praia, ou resultavam da desencarnação daqueles que haviam ficado inconscientes, traumatizados, e porque não houvessem recebido assistência, não resistiam aos ferimentos, ao desaparecimento das forças, à desnutrição, às infecções, ou seja, ou eram as pessoas que já tinham morrido no tsunami, né? Ou então ainda tinha as pessoas que iam morrendo depois de desnutrição, infecção. Imagina o cenário que ficou. Nossa, lá. Que cenário, né? E por mais que a gente tenha lido os jornais, assistido jornais na época, a gente não para pensar, né? Não imagina tudo isso. Vê a grandeza, né? Esse livro tá dando bastante detalhes mesmo, que a gente vê como é importante nesses momentos de tragédia realmente enviar luz, enviar oração. Sim. Continuando aqui. Ana continuava erguendo o archote de fluidos luminosos de forma que pudesse haver claridade específica na noite espiritual, ao tempo em que também contribuía para sua valiosa ajuda. O padre Marcos falava naqueles momentos a um pequeno grupo de cristãos católicos que ainda se imantavam aos despojos materiais. A sua voz era meiga e gentil, informando que a morte não deveria ser vista como uma grande desgraça. Todos, quando nascem, estão assinalados para morrer, enunciou amoroso. Porquanto, esse é o ciclo da vida. O oposto de vida não é a morte, mas o renascimento. Ou seja, já nasce, a partir do momento que nasce, sabe que vai morrer um dia, né? Não tem jeito. Mas, na verdade, vendo pelo lado espiritual, na verdade, é o renascimento, a morte. Aí que é a verdadeira vida, né? Você está passando para uma outra vida, né? Nascendo em uma outra vida. Isso. Jesus morreu a fim de que pudesse ressuscitar ao terceiro dia, demonstrando a imortalidade e comunicando-se com os amigos queridos que haviam ficado na retaguarda aguardando as confirmações de suas palavras luminosas. Ou seja, Jesus morreu, né? E os apóstolos continuaram esperando ele. Aqui fala dessa passagem da Bíblia, né? Que queriam saber o que aconteceu com ele, né? A comunicação. Graças ao seu retorno é que o Evangelho pôde ser confirmado. E a mensagem de que é portador tornou-se a esperança de todos aqueles que sofrem e se encontram à borda do abismo, sem entregar-se ao medo e ao desânimo. Confiar, portanto, que há um reino além da carne que nos espera a todos, é dever de todo cristão, cuja doutrina se assenta na certeza da vitória da vida sobre o decesso tumular. Enquanto ele falava, Bidu, Ivon, Oscar e nós outros, agora acompanhados por dois espíritos indonésios que se ofereceram para cooperar conosco. Trabalhávamos na libertação dos recém-desencarnados com os vínculos fortes mantidos com os corpos, na condição de frutos espúrios do materialismo a que se aferravam. À medida que cada um era libertado, embora atento às palavras do sacerdote, experimentava como vágado e tombava, quase inconsciente, sendo retirado de imediato pelo círculo para a área de transporte. Ou seja, logo que terminávamos de fazer o desligamento do espírito ao corpo físico, você viu? Os espíritos tombavam, né? E rapidamente a equipe ali de socorro espiritual já fazia o socorro, né? Havia ali um desgaste energético do próprio espírito, como em outros capítulos a gente leu, né? Até os espíritos socorristas, eles repousavam depois desse trabalho. Imagina então os desencarnados ali na tragédia, né? Quanto repouso não precisavam para daí então acordarem lá no hospital espiritual mais lúcidos, para que recebessem todo o tratamento e explicação. Sim. Felizes, continuava o apóstolo da caridade, somos todos aqueles que acreditamos em nosso Senhor Jesus Cristo, que o temos na condição de caminho, verdade e a vida. A Ele, vinculados pelo amor que nos dá sustento às emoções, a morte é a vida, e o infortúnio é bênção.
porque nada acontece sem a sua permissão superior. Enfrentai a tormenta do desespero como seus discípulos quando na barca frágil ante a tempestade ameaçadora, que temerosos lhe pediam auxílio, e ele acalmou os ventos e tranquilizou as ondas. Nele temos o seguro nauta que conduzirá a barca da nossa imortalidade ao sublime destino da paz. Não temais, pois, permanecendo confiantes, e ajudar-nos e ajudar-vos. Por mais assustador se vos apresente o fenômeno da morte orgânica, a vida é um triunfo sobre todas as injunções. E nada consegue destruir. Por isso, abandonar o veículo carnal, que já não tem utilidade, agradecendo-lhe a cooperação durante a jornada concluída, e avançar com segurança pelo rumo da imortalidade, constitui motivo de alegria infinita. Novamente serão reencontrados afetos que vieram anteriormente e que vos aguardam, reorganizando as famílias através do abençoado laços do amor. Portanto, alegrai-vos e confiai, porque as dores afligentes de agora, logo mais serão um capítulo do passado vencido. Ou seja, olha que bonito isso aqui, né? Fala que, quando chega o momento que o corpo não tem mais aquela utilidade, até pelo desgaste do tempo, né? Você acaba se desligando dele, onde você acaba vindo a desencarnar, né? Mas a vida continuando lá, né? E depois que continua lá, você vai encontrar pessoas, entes queridos, vai recomeçar novamente de novo e não ver como algo que a morte como algo ruim, né? Mas sim como um momento de renascer novamente, basicamente isso mesmo, né? Silenciando por momentos a fim de que as suas palavras pudessem ser ouvidas e entendidas, permaneceu em prece com a adornava da tênue claridade espiritual dele mesmo emanada, exteriorizando naquele pau de desespero a grandeza que o caracterizava na ordem da evolução. Tomados pela emoção natural, os ouvintes choravam e imprecavam pela ajuda, o que todos nos sensibilizavam. Nesse clima de elevação e vibrações de amor e de compaixão, podíamos perceber o valor dos sentimentos da afetividade, do intercâmbio com os irmãos mais angustiados. Se o amor não puder atender objetivos essenciais para os quais constitui, a sua finalidade é utópica e vã. Ou seja, o amor é acima de tudo, né? O amor que rege a principal lei do universo, né? Não foi por outra razão que Jesus o elegeu como a mais nobre, como indispensável conquista a que pode aspirar o ser humano. Ao mesmo tempo que nós alegrávamos com os resultados da convocação do Padre Marcos, constatávamos os resultados infelizes decorrentes da leviandade e da ilusão a que se permite os indivíduos, que se encontram distantes do conhecimento da realidade espiritual. Os fenômenos dolorosos da licantropia constrangiam-nos, levando-nos à reflexão tanto em relação aos que padeciam as vicissitudes, como aqueles que se tornavam vítimas inermes desses algozes, afinal de si mesmos. O desconhecimento das leis da vida faz com que o espírito mergulhe no mais abismal estado de primitivismo, não se interessando pela ascensão que o arranque da situação deplorável. Ou seja, o espírito que não entende o que é o amor, né, que é uma das principais leis, até que reafirma, né, que é algo indispensável para o ser humano conquistar. Aí você vê como o amor é importante, né, na vida, assim, durante a vida nossa aqui, né, e para não ficar preso ao primitivismo, ou seja, você acaba não evoluindo, né, você acaba ficando algo mais animalesco, vamos dizer assim, né, e acaba não evoluindo, né, como espírito. Quer complementar? É, isso mesmo. Não nos passava pela mente qualquer sentimento de reproche ou de censura, porquanto, de alguma forma, somos viajantes da noite das sombras densas, na direção do dia iluminado e fulgurante. Os atavismos religiosos que lhes ofereciam primícias e estados de glória, logo após a morte biológica, mantinham alguns que se davam conta do fenômeno de que foram objetos, aguardando a chegada de anjos mitológicos, e desesperavam-se tombando na blasfêmia e na revolta, reclamando contra o abandono que supunha encontrar. Isso é interessante, você viu? De acordo com os que eram mais religiosos, né, presos a dogmas mais religiosos, crenças, né, eles ficavam irritados, chateados, porque eles achavam que iam vir anjos, salvadores deles, e não era nada assim quando eles desencarnavam, como se fosse um mundo parecido com aqui, lógico, numa vibração, numa frequência diferente. Isso surpreendia eles, os desencarnados. Cada qual espera ver aquilo que
a religião, né? Isso. A sua própria religião ensinou. Essa transferência de responsabilidade dos nossos atos para a divindade, além de uma atitude profundamente leviana, é muito cômoda, porque proporciona uma visão totalmente distorcida da realidade, transferindo para o mundo da fantasia e da mágica, no qual tudo é possível. Que interessante, né? Assim, que esse tipo de pensamento é como se você estivesse transferindo a responsabilidade do que você fez, achando que depois que viesse a desencarnar, falecer, vamos dizer assim, praticamente viraria um santo, né? Um anjo, estaria ali calmo, tranquilo, eternamente ali vivendo feliz. Mas não é assim que acontece, né? Que fala assim, é como se fosse viver num mundo de fantasia e de mágica, no qual tudo é possível. Não é assim que funciona, né? Na verdade, as pessoas que desencarnam vão de acordo com as suas crenças, achando que, igual fala, que vai ver anjos, ou vai ser perdoado de tudo que fez, mas a realidade não é bem essa, né? No plano espiritual. A própria consciência que vai ditar ali, né? A consciência da pessoa que vai prender ela ali, ou vai deixar com que ela veja, né? Às vezes, dependendo da consciência que ela está, ela não consegue ver a luz, né? Não consegue ver a ajuda. Nós vemos espíritos, né? Que, assim, a gente que frequenta centros espíritas vê, né? Que o espírito às vezes fica totalmente perdido e não enxerga ajuda, né? Fica ali, ó, por décadas, até séculos. Teve caso até de milhares de anos espíritos presos, né? Tem um vídeo aqui no canal que é por que ajudar espíritos em centro espíritas, que explica bem detalhadamente. Inclusive é um vídeo bem interessante de se mostrar para aqueles familiares que não entendem a mediunidade, que tem um médium na família, mas não consegue aceitar o fato de ele trabalhar num centro espírita, espiritualista, ou trabalhar com a mediunidade. Então, esse vídeo explica bastante numa linguagem bem simples. Sim. Quem quiser assistir ou enviar para algum familiar assistir, nós podemos deixar o link aí na descrição ou no primeiro comentário, assim Sim. que o vídeo for ao ar, né? Sim, sim. Nós podemos colocar para vocês por que ajudar espíritos em centros espíritas. Isso. Somente quando o ser humano desperta realmente, é isso que você falou da mente, da consciência. Somente quando o ser humano desperta realmente para a consciência de si mesmo, das responsabilidades que lhe dizem respeito, é que tem início o processo de descobrimento, de descobrir, né, a verdadeira vida e o dever, né, que rege ele a partir daquele momento. Enquanto isso não ocorre, a transferência para os outros de tudo quando lhe diz respeito, seja na ocorrência infeliz aos demais culpando ou nas necessidades da evolução, esperando que os anjos das misericórdias por eles operem de maneira sobrenatural e privilegiada, liberando-os dos esforços que devem ser empreendidos para a autoiluminação. Ou seja, quem acha que vai desencarnar não vai ter trabalho, está enganado, né? Não vai ter muito... Não pensa que vão ficar quietinho lá, né? Que igual a gente, quando era criança, achava que depois que morria, ficar numa nuvem lá tranquilo, o resto da eternidade. Não é bem assim, não. Tem muito trabalho. Você viu como os espíritos estão trabalhando aqui nessas... Esses estão mesmo. Logo após a peroração do Padre Marcos, o nosso mentor acercou-nos e, percebendo as interrogações que bairavam na minha mente, socorreu-me com alguns esclarecimentos que são preciosas lições de vida. O caro Miranda não ignora, começou ele suavemente, que todas as ocorrências contribuem para o nosso processo de crescimento na direção de Deus. Até agora, infelizmente, as religiões, embora o imenso respeito que devotamos a todas elas, aliás, ainda são muito necessárias, igual você comentou agora há pouco, firma-se em condutas mágicas e não racionais, não responsabilizando seus fiéis. Olha que interessante isso, não responsabilizando seus fiéis a respeito dos seus atos e que respondem pelas consequências que sempre os alcançam, normalmente em clima de aflição por causa dos seus conteúdos morais negativos. Apresentando seus deuses ou profetas especiais, alguns dos quais as vítimas de transtornos de conduta que mesclaram a informação superior com seus próprios conflitos, dando lugar às revelações castradoras e perversas. Propõem-se como responsáveis pela palavra de Deus, humanizando e limitando as suas paixões, distante da grandeza imarrecível e infinita do Criador, dando-lhes a aparência de verdade indiscutíveis. Mais preocupadas com o exterior, as fórmulas e preceitos, do que com o sentimento interno dos devotos, laboram pela quantidade de adeptos,
sem a maior preocupação de os qualificar para a existência breve aqui na Terra e seguir a imortalidade em que desde os corpos se encontram mergulhados. Incapazes de entender a causalidade absoluta dos universos, elaboram os seus conceitos na linguagem pobre das suas necessidades e arrastam as multidões que ainda não sabem pensar, trabalhando-os aos fanatismo doentio, herança do primarismo espiritual, como mecanismo de salvação imediata, bastando pequenos esforços humanos para a eterna recompensa, ou quando isso não é conseguido, a terrível punição eterna, sem a mínima responsabilidade de receber-se a misericórdia ou a compaixão. Ou seja, faz a pessoa acreditar que só existe duas opções, ou o céu ou o inferno. Fez algo bem, vai para o céu, fez algo mal, vai para o inferno. Mas vemos que não é isso, né? As religiões deviam trabalhar isso nas pessoas, né? Que elas são responsáveis pelo que acontece na vida delas, né? E não tentar achar que quando vierem a desencarnar que vão... aquilo tudo que aconteceu, que ela fez na vida delas de ruim, por exemplo, que alguém que fez de ruim, que aquilo vai ser perdoado no momento do leito da morte, que não é assim que funciona, né? Aqui a gente aprende muito isso daí, né? Mas também não vai ser a condenação eterna também, isso, né? Isso é confortante, sempre né? há chance. Só que cada um porque vai ser onde estaria a justiça direcionado, divina nisso, né? cada um vai ser direcionado conforme seus atos, sua consciência. Cambaleiam então no mundo físico esses automatos da fé, sendo transferidas para o mundo espiritual as multidões equivocadas e engessadas nas informações cavilosas, assimiladas sem raciocínio e recebidas como herança dos ancestrais, que pensam honrar fixando-se nelas, sem a preocupação, porém, da autoiluminação. Os seus dogmas, seus cerimoniais, todos elaborados com crueldade, amesquinhando o ser humano, escravizando-nos ao temor e mantendo-os na ignorância que se acercarem, sendo muito mais difícil esclarecer nos primeiros tentames após o decesso tumular. Aquietou-se por um momento, olhando entristecido a imensa mole espiritual que estorgava na alucinação e no desespero sem limite, dando continuidade. É nesse estágio do sofrimento que a compaixão dos céus recambia esses sofredores de volta à abençoada escola terrena, para o ministério da reencarnação em expiações severas ou provações rudes, facultando-lhes o entendimento das leis de justiça e dos deveres que devem constituir a pauta de todas as existências. Mesmo negando com ferocidade a doutrina dos renascimentos carnais, ou seja, das reencarnações, né, isso não impede que ela seja uma lei universal, ocorrendo em toda parte, como bênção de incomparável significado, sem a qual se manteríamos nas faixas iniciais da evolução, sem chance alguma de desenvolvimento, né, intelectual, moral. Ou seja, as reencarnações são os degraus, né, da evolução, como se fosse uma escada, né, cada vida está subindo um degrau. Ou estacionando, né, nunca regride, mas ou você está estacionando ou está subindo, né. Perfeitamente compatível com a lei do progresso, que somente ocorre ao longo do processo das experiências pessoais. A reencarnação, pouco a pouco, faz com que o Deus interno da pessoa desenvolva-se e agigante-se no imo do espírito, e mandando-a a Deus. Acompanhando as dores acerbais que dominam esses milhares de espíritos equivocados na sua maneira de acreditar na vida abundante, das suas fixações nos interesses transitórios como se fossem permanentes, mais uma vez damos-nos conta de como ainda vivemos, né, na infância espiritual, das criaturas terrestres habitadas aos caprichos do egoísmo, sem as gratificações sublimes da solidariedade e do amor. Como é difícil, né? Aí mostra, né, como é trabalhoso esse processo de transição planetária, processo para a sociedade humana entrar no mundo de regeneração, né, que é o novo estágio que a Terra está passando, a fase de transição, né, que a Terra está indo. Caminhando para isso, Estamos né? caminhando, é isso. Religiosamente, todos nós estamos informados de que o túmulo não significa aniquilamento. Não sei, pelo menos isso, né? Todas as religiões pelo menos falam isso, que não acaba ali, né? Pelo menos isso tem em comum. Portanto, sabemos que a vida prossegue. Seria lógico, em consequência, vivermos de maneira compatível com essa convicção, o que realmente não ocorre. As disputas, as fixações materiais de tal maneira se fazem dominadoras em nosso mundo íntimo, que conscientemente ou não,
postergarmos o momento de partida do corpo indefinidamente. Quando somos jovens, anelamos para que isso ocorra na velhice. E quando a idade provecta nos instala, ao sentirmos a aproximação do fenômeno da desencarnação, o medo nos aceronha, ou seja, a pessoa fica com medo, né, quando percebe que está chegando o momento, né, do desencarne, levando não pouco de nós ao transtorno depressivo, à revolta ou a outro tipo de desequilíbrio. Bastaria somente alguns momentos de reflexão diária em torno da transitoriedade da vida física para que nós prepararmos melhor e aguardarmos com alegria o momento do desencarne. Qual é o encarcerado que não se anela pela liberdade e que, vendo o outro que estava na cela partir, não deseja também que lhe soe um momento grandioso e que o júbilo enfrentá-lo quando chega, enfrentar com júbilo, né, o momento da chegada, né, do desencarne? É difícil, né, as pessoas aceitar o momento do desencarne. Enfrentar com... Mesmo para os espíritas ou pessoas voltadas mais para a espiritualidade é difícil, né? Enfrentar com alegria, né, com Sim. júbilo, como se fosse realmente um renascimento. Temos que evoluir muito mentalmente para isso, evoluir muito em conhecimento, inclusive no próprio desenvolvimento aí no intercâmbio com os nossos irmãos superiores. Sim, sim. Acho por isso que eu colocar meu nome de Renato, renascido outra vez, para mim entender bem isso. Saber que está reencarnado apenas aqui. A metáfora explica bem como deveríamos nos comportar e que lamentavelmente não ocorre. Dia não muito distante, porém, surgirá em que as religiões... Vamos ver, legal isso aqui, ó. Dia não muito distante, porém surgirá em que as religiões serão portas de acesso à vida, e não cárcere da ignorância e do absurdo. Deste modo, lembremos-nos que todos os profetas e fundadores de religiões, por mais elevados e nobres, não se equiparam a Jesus Cristo que os enviou na terra, a fim de que se diluíssem um pouco as sombras da crueldade, para que eles instaurassem nos dias já recuados as balizas do reino do céu no mundo. Mesmo aqueles que vieram depois do seu advento, são ministros do seu reino. Por essa razão, veio o Consolador, que ele prometera, para apressar esses dias, o momento da verdadeira comunhão entre a criatura e o Criador. Bonito isso, né? Não desfaleçamos, portanto, e cumpramos o nosso dever. Encontrava-se edificado e surpreso, pensando de como o nobre médico chegara a essas conclusões, sabendo que ele vivenciara na sua existência anterior a convicção anglicana. Ele não estava entendendo como, né? Vindo de outro tipo de crença, né? O médico, ele não entendia como que ele tinha esse conhecimento, né? Como que ele conseguiu aceitar essa parte da reencarnação, né? Da continuação da vida. Amigo Miranda, percebendo essa reflexão, o amigo generoso sorriu e completou. Amigo Miranda, o conhecimento viaja daqui para a terra e não de lá para cá. Deste modo, participando dos grupos de estudo em nossa comunidade, grupos de estudo no plano astral, hein? Tomei conhecimento da revelação espírita e de sua magnitude para o ser humano. Por isso, estou engajado na tarefa em que o nosso grupo se encontra. E porque novas questões se assomem à mente, ainda jovial e sábio, ele interrompeu-me propondo-me: o trabalho nos espera e as perguntas encontrarão suas respostas na ação do bem com Jesus. Nossa, bonito, mais uma vez, o capítulo de hoje, né? Realmente temos que cuidar dos nossos pensamentos, né? Sim. E no próximo vídeo teremos o capítulo 11, que, continuando aqui, será sobre aprendizagem constante. Como vai continuar esse livro, hein? Gostoso ficar lendo e estudando e compartilhando, né, esses estudos aqui com o pessoal. Aqui está sendo muito legal, né? Sim, gratidão por nos acompanhar aqui até agora, esses 10 capítulos. Esperamos que continuem até os capítulos finais deste livro, em que a gente está tendo tanta reflexão, tanto aprendizado junto com você. Aprendemos aqui todos uns com os outros. E quem de repente pegou só esse vídeo, ó, já estamos no capítulo 11. Então assista os outros vídeos dessa playlist, né? A playlist aí já está cheia de vídeos. Deixa o seu like aí, né, pra gente saber que você está gostando do trabalho aqui. Nos comentários também o que você está achando. E aproveite para se inscrever também no canal aqui, Mundo de Regeneração. Comigo e com a Vanessa aqui, mais uma vez com vocês, lendo e estudando o livro
Transição Planetária de Divaldo Franco através do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Gratidão, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.